boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Essa live de hoje é uma live colaborativa com minha colega, mestra Gláucia Paiva. Vamos aí formando o nosso público. Você que está assistindo a live gravada, se quiser adiantar um pouquinho, adiante. Eu sou Léo Costa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouco, nossa querida Gláucia está chegando. Já vi que ela mandou uma solicitação. Osvaldo, querido, Mili, sejam bem-vindos e bem-vindas. Zezé. Olá, Gláucia. Que bom. Que bom estarmos juntos. Girassóis, minha flor favorita. Sim. Lindos aí atrás de você. Como é que você está? Girassol, potente. Sim, potência, amarelo, força, vida. É. Que bom que você aceitou o convite. Que bom estarmos juntos aqui para esse bate-papo. Você me ouve bem? É um prazer estar aqui. É sempre muito bom poder falar do pensamento sistêmico. Sempre traz conceitos que ajudam, libertam, organizam, despertam, né? Caminhos de cura, Sim. caminho de transformação, caminho de descongelamento. É sempre uma alegria para mim poder estar dividindo tudo isso. Sim, trazem o oculto, né, à tona. Isso que me encanta muito no trabalho sistêmico, que o oculto vem logo e a gente, de repente, se depara, né, com o que estava submerso. Gláucia, vamos começar. As pessoas ainda estão chegando, estou dando boa noite aqui para o pessoal. Deve ter uma galera também que vem através de você, né? Então, boa noite especial para quem está chegando aqui no Instituto Alegria pela primeira vez. Gláucia, talvez você pudesse começar contando um pouco para a gente da sua trajetória, né? O que te trouxe até esse ponto exato em que estamos, né? Os fatos principais, claro, né? Mas o que é significativo. É uma longa história. Eu me tornei terapeuta em 92. A minha formação, eu sou professora de educação física, né? E logo na faculdade eu fui estudar posturas, eu fui estudar lordose, cifose, escoliose e que com Reich, que as coraças musculares que interferiam na postura do corpo e o que a gente podia fazer. Isso foi em 86, eu tenho 62, né? Então isso já tem um certo tempo. Então, desde lá, eu me interesso pela emoção, pelo pensamento e como isso influencia a nossa vida, né? Eu fiz uma série de movimentos dentro da própria educação física, fiz várias especializações em psicomotricidade, educação física infantil, e fui trabalhando com reeducação postural, reeducação psicomotora. Então, desde sempre eu trabalho com reeducação, né? E aí eu me formei em várias técnicas de cura, de Jinshin, Shiatsu, massagem, e aí eu fiquei um pouco esotérica, radiestesia, floral, reiki. Fui para toda essa medicina vibracional e em 92 eu fiz uma formação terapêutica com David Mayo, que se chama Causalidade, que é o estudo da relação entre causa e efeito. E nessa técnica eu comecei a trabalhar com os traumas. Eu entendi o que era um trauma, porque esse professor trazia esse conceito sem a teoria polivagal, que é de outra ordem, tá? Então, eu trabalho com os traumas desde 92. Em 2000, montei consultório, né? Nessa época, tirei a maca do meu consultório, coloquei 2 poltronas, 2 cadeiras e comecei a me tornar terapeuta. E fui trabalhando muito com essa técnica que é muito eficiente e as perguntas sistêmicas que eu desenvolvi no Nexo, que é o método que eu desenvolvi, vieram dessa formação. Em 2003, eu comecei a minha formação com as constelações familiares, né? E foi muito impressionante pela exposição que ela quer dizer, ela revela o teu inconsciente. Quando você abre o campo de uma constelação, você enxerga a dinâmica que você está preso, o que você está fazendo, como é que você está ali, e que daquilo não vai mudar se você não mudar de lugar, né? E os conceitos do equilíbrio de troca, dar e receber e pertencimento,
e a ordem, eles são muito potentes no sentido de você, quando você vivencia esses conceitos na prática, quando você tenta equilibrar o dar e receber, quando você vai para o seu lugar de filho diante dos pais ou diante dos fatos da vida, e quando você passa a incluir tudo que tem direito de ser incluído, a autorregulação acontece. Exato. E isso é o fenomenológico da constelação, Léo. Né? Então, o porquê que a Uhum. constelação familiar ela é fenomenológica? Porque quando você equilibra esses três princípios, o sistema se autorregula e muita coisa muda internamente e externamente. E isso é muito impressionante quando você entra no mundo das constelações, recebe uma constelação e transforma conteúdos, não é só transforma conteúdos, transforma um jeito de olhar, um óculos, uma Isso. visão, Uma um postura, ponto uma de nova lente. vista, né? É um novo óculos, é um novo olhar, um novo lugar para você entender a questão que você desde a infância está vivendo e vai continuar vivendo. Não é porque você está fazendo uma constelação que o sistema vai mudar. O que muda é a sua Exato. condição diante dele, né? Uhum. Isso foi muito Exato. revelador. Eu já tinha feito várias formações, eu tenho um vasto currículo, eu já tinha ido para várias linhas diferentes, várias formas de cura, e quando eu entendi que existiam forças dentro do campo que influenciam seus impulsos, os seus movimentos internos, seus movimentos de alma, o movimento da criança, e para onde você olha e para onde você leva o seu destino, né? Isso foi muito revolucionário para mim. Então, eu fiz essa formação, continuei estudando, continuei recebendo. Em 2007, eu fui para Salvador e fui fazer um módulo sobre as constelações individuais com a doutora Ursula Frank Bryson, em Salvador. Uhum. E até então eu só tinha feito constelações de grupo, né? Então foi a primeira vez que Sim. eu vi, que eu fiquei sabendo que tinha uma alemã no Brasil, em Salvador. Bom, fui, e ela fala português. Então eu Ela vi, morou em Salvador, não foi? não, ela Ela morou morou em em Belo Salvador, Horizonte, 5 anos. lá em Belo É, Horizonte, é. sim. Ela fala português super bem. Ela fala português super bem. Então eu cheguei num curso com uma alemã que dava aula em português, defumando o ambiente, né? E descalço, sem sapato, naquele calor de Salvador maravilhoso que eu amo, na escola de yoga que tem lá em Salvador, que é onde o Instituto 9, a Marise, que Tem trouxe a ela Marise, e tudo sim. mais, né? E aí eu conheci a Úrsula, convidei ela para vir para São Paulo, e em 2009 eu abri um Instituto Conexão Sistêmica com o meu parceiro Oswaldo Santucci, com a Úrsula Frank Bryce e com o Thomas Bryce, que é o marido dela, né? É o Ele esposo também dela. veio para cá 2 anos depois e a gente iniciou o Instituto Conexão Sistêmica, iniciamos a primeira formação internacional com a equipe dela, né? Porque anteriormente a primeira estrutura internacional no Brasil de constelação familiar era com Gunther Weber, Jakob Schneider e Siglinder. Foi a primeira turma. Eu fiz a segunda turma desta formação. Uhum. E depois, né, isso foi se transformando em outras coisas, e aí a gente, o Regis, que organizava, parou com a formação e nós entramos com a formação aqui no Brasil Internacional. E a doutora Úrsula trouxe a equipe dela, os professores. Eles tinham um grupo de estudos, onde eles se reuniam 3 vezes por ano, mais de 40 profissionais, todos formados com o Bert Hellinger, alunos de Bert Uhum. Hellinger, mas desde os anos 80, isso foi em 2009. Quer dizer, eles já tinham Sim. feito muita coisa e cada um já tinha encontrado o seu caminho dentro das próprias constelações, né? E nós tivemos uma sorte, posso dizer assim, porque de 2009 até o início da pandemia, nós fizemos 62 eventos internacionais. Nós formamos 5 turmas de profissionais em constelações com essa estrutura internacional.
sim, E nós trouxemos 32 profissionais diferentes. Então, eu e o Oswaldo, nós temos uma escola absoluta sim, sobre este assunto, porque nós conseguimos receber professores da escola do Bert Hellinger, da escola do Matias Varga, que são as constelações de estrutura, Bert Hellinger, o culturais. movimento do espírito, Uhum. e da Virginia Satir, que é o construtivismo e o trabalho com recursos. Né? Então, tudo Sim, isso nós incrível. vivemos aqui no Instituto, com vários professores, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Áustria, Austrália. Foi, assim, muito rico tudo que nós pudemos vivenciar. Né? E muitas estruturas de diferenciação, muitos formatos de constelação, muitos conceitos, muito interessante. E isso nos deu um repertório. De 10 anos para cá, né, eu me formei na experiência somática, porque uma das nossas professoras, Karen Schubert, em 2010, deu o primeiro módulo sobre constelação familiar e traumas. Então, Karen Schubert, da Áustria, se formou na experiência somática e uniu essas duas linhas de raciocínio. E em Uhum. 2010 foi a primeira vez que eu escutei trauma e constelação familiar. Né? Então, de lá para cá, Sim, eu fui fazer a formação da experiência somática, e aí Steve Porges, teoria polivagal, traumaterapia. Então, eu venho incluindo no movimento do espírito, na escola construtivista de Virginia Satir e de Matias Vargas, estruturas as constelações de estrutura, os conceitos da teoria polivagal, que são, certo. para mim, são absolutamente a base de tudo isso. Tá? Então, eu Isso. venho entendendo, cada dia mais eu venho entendendo. E aí, eu, desde 2009, quando a gente montou, e eu fiz lá a formação com ela, eu trabalho com as constelações individuais. E com isso eu fui trabalhando eu fui desenvolvendo um método de atendimento com o pensamento sistêmico, aonde a pessoa vem de 15 em 15 dias ou uma vez por mês e a gente dá uma sequência nos processos, porque foi a minha Sim. necessidade. Depois que eu fiz a minha primeira constelação, Léo, 15 dias depois eu queria bater na porta do constelador e falou: bom, o que mais? Eu quero mais. Vamos Que mais? continuar. É verdade, é Eu verdade. quero, né? E Aham. naquela época você fazia uma constelação. Isso foi em 2003. Então tinha todo um histórico, tinha uma cultura. Até alguns que diziam tem que ter um tempo entre uma constelação e outra, né? Se falava muito isso e tal. Exatamente. A minha necessidade, a minha pessoal e dos meus clientes, né, me fez, lógico que eu falei com todos os meus professores e tive suporte técnico para estar construindo isso naquela época, né? E eu fui desenvolvendo uma forma de fazer isso na sequência, em camadas, quinzenal, mensal, e assim eu desenvolvi várias ferramentas, várias estruturas de diferenciação, caminhos, estrutura de constelação, em que eu fui desenvolvendo o Nexo Renascer Sistêmico, que é um método que eu desenvolvi com isso tudo. E hoje o Nexo é um método, funciona, tem gente formada aplicando, que dá resultado, quer dizer, não é só comigo que o Nexo dá resultado, as pessoas que já estão formadas Uhum. aplicando já trazem os resultados. Então, realmente, é um método que estruturou o raciocínio, o pensamento, deu lógica, deu sequência e ferramentas. Então, eu cheguei aqui, né, dessa forma com isso tudo. E o que Sim, mais eu tenho entendido, Léo, que assim, nós somos mamíferos, precisamos de um bando para conseguir sobreviver, certo? sim, Né? Sem o bando, sem alguém que cuida de você, você não sobrevive. Então, alguém tem que limpar o teu cocô, o teu xixi e te dar comida. Se não tem um cuidador, você não sobrevive, ok? Então, o bando, por sermos mamíferos, ele é absolutamente fundamental para que você possa sobreviver. E daí nasce a nossa simbiose sim. com os pais, Os vínculos. pela necessidade do pertencimento.
Então, tem o amor, mas tem a necessidade do pertencimento, da sobrevivência. Tá? Então, antes Uhum. de estar falando aqui agora sobre o pensamento transgeracional, eu queria trazer um pouquinho como eu enxergo o sistema familiar. Né? Glaucia, só uma parte aqui rapidinho, porque eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando, elas, por exemplo, você deu uma grande ênfase à teoria polivagal, né, que a gente estuda e a gente conhece. Talvez as pessoas que estão nos assistindo nunca tenham ouvido falar de teoria polivagal. Deixa eu dar uma breve, Por bem favor. simples explicação, né? E aí a gente dá continuidade, mesmo porque você trouxe a teoria polivagal para um patamar de dizer que a teoria polivagal traz o fundamento de muito dessa história, né? Muito pode ser compreendido mais profundamente com a teoria polivagal, compreendido, explicado e apoiado principalmente, né? Então, em poucas palavras, gente, a teoria polivagal, desenvolvida pelo mestre Stephen Porges, né, um americano, um pesquisador, neurocientista americano, alguns chamam a teoria polivagal da ciência da segurança, né? Através do olhar da teoria polivagal, nós das constelações familiares e de todo tipo de terapia que você possa imaginar, até para qualquer tipo de relacionamento, a gente ganha um conhecimento sobre o nosso sistema nervoso, que nada mais é do que essa rede espalhada pelo nosso corpo, que recebe sinais do ambiente, faz trocas, leva para o cérebro, traz para as extremidades, ou seja, a nossa plataforma de relacionamento. Então, conhecendo um pouco do funcionamento desse sistema nervoso, a gente pode melhorar as nossas relações, a gente pode se sentir mais seguro, a gente pode promover segurança para as outras pessoas. E Stephen Porges, ele dá um destaque especial dentro da teoria polivagal ao nervo vago, que é o maior nervo do nosso sistema nervoso, né, que ele vem daqui até a região das vísceras. Ele faz um mapeamento muito grande do nosso corpo, das nossas sensações, e tem um olhar especial, né? Essa teoria leva um olhar especial para o nervo vago, para a sua função, principalmente um ramo do nervo vago que antes não se falava e que agora está se falando. A gente chama de ramo ventral, o nome não é tão importante, mas é esse ramo que permite que esse contato aqui com vocês esteja acontecendo, que vocês queiram nos ouvir, que a gente possa interagir, que Glaucia sorri quando eu sorrio também, que a gente preste atenção, se a gente faz assim, o que é que está acontecendo do lado de lá, explica para mim melhor, essa comunicação com a face, com o coração, com a respiração, tudo isso é explicado pela teoria polivagal. Teoria linda, maravilhosa, nós somos apaixonados, né, Glaucia? Adoramos estudar Absolutamente. e é isso. Para mim, hoje, eu concordo com Glaucia, é o que mais me encanta, porque me dá uma orientação segura do caminho a seguir, né, em todas essas áreas de terapias, as descobertas, inclusive, né, porque você se depara com algo novo, com esse suporte científico, né, que a neurociência nos traz através da teoria polivagal, a gente consegue caminhar com mais segurança. Eu acho que essa palavra, segurança, para mim, é o centro de tudo. De tudo. Feito a parte, acho que a gente pode continuar. Então, Vamos falar de sexualidade, né? só para fazer um marketing aqui, eu fiz 4 aulas com o Léo Costa sobre teoria Uhum. polivagal. É um curso bárbaro, ele é pedagógico, didático, conhecedor. Vale a pena experimentar esse curso com ele. Aprendi muito com Obrigado, você, Léo. Adorei. Tá? obrigado, E Glaucia. isso tudo, né, reforçando a importância que a sobrevivência tem no nosso sistema nervoso e como a gente funciona. Né? Então, você está num sistema onde a gente aprende e gostaria que o sistema funcionasse na sintonia do amor, do suporte, do amparo, do apoio. Então, a criança abre os braços e espera suporte, amparo, amor. Mas o que nos rege do ponto de vista primário é a sobrevivência, não é o desenvolvimento. Então, a gente espera de um sistema familiar amor, amparo, proteção e cuidado. Mas o sistema, antes de conseguir dar amor, amparo, suporte, ele tem que sobreviver. E cada um consegue sobreviver de acordo
com a sua história, com o seu repertório, de acordo com a condição que o seu sistema nervoso está autorregulado ou está desregulado, em função dos traumas transgeracionais. É aí que entra o pensamento transgeracional. Né? Isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, Léo. A criança espera amor, amparo e cuidado. E do mesmo sistema que deveria estar protegendo, amparando, cuidando, vem agressividade desregulada, violência, vem os vícios, vem as discussões, vem as traições, vem as perseguições. Então, isso gera muita confusão na criança, porque dá o bando que deveria proteger não está protegendo, está ameaçando qualquer um do bando, tá? Então, isso é o primeiro ponto, né? Então, quando uma pessoa ela vem para fazer uma constelação familiar, ela está com o óculos da criança emocional, que significa o meu pai me ama ou não, a minha mãe me ama ou não, os meus irmãos me amam ou não, os meus avós, os meus tios, né? Mas um tio traiu meu pai, um irmão traiu outro irmão, a mãe traiu, o pai traiu, né? Então, ou não foi capaz de proteger, não foi capaz de amparar. E por que isso Ou aconteceu? abusou, né? Ou abusou, né? Ou foi lá e violentou mesmo, Sim. né? Ou Abusos, negligenciou, tudo abusos isso. sexuais, abusos de violência, abusos psicológicos, manipulações e estratégias de sobrevivência. E aí a famosa frase, né? Cada um dá o que tem. Mas, por que você fica parado diante daquilo, né? Porque você espera amparo. Então, a informação é: o bando tem que me proteger. Não necessariamente isso é verdade ou isso acontece. E daqui a criança paralisa em um estágio da infância. Então, você cresce fisiologicamente, você tem idade, mas a tua criança emocional está presa num ponto aonde ela não foi amparada, muito pelo contrário. E aquilo gera um nó, uma confusão, uma paralisação, porque o neocórtex parou de funcionar, as funções executivas pararam de funcionar, o neocórtex parou de funcionar porque foi uma ameaça e não elaborou, não racionalizou, não descongelou, virou uma crença que virou um comportamento. Isso. Então, o primeiro ponto aqui é: um comportamento, para mim, é secundário. Que emoção fez ele desenvolver esse comportamento, que é o primário? E enquanto você não acessa esse sentimento e descongela o trauma biográfico que a criança entrou, você não vai conseguir transformar um comportamento. Então, o cliente chega no Dê um consultório. exemplo, Glaucio, para as Como? pessoas entenderem assim. Dá um exemplo para a gente dessa questão da emoção primária e da emoção secundária. Um exemplo típico que você vê. Então, quando eu falava na mesa do jantar, o meu pai ou minha mãe me inibiam, me intimidavam, me castigavam, me julgavam, tá? Eu tenho um repertório que, quando eu me expresso, certo? Eu não vou pertencer ao bando. Eu posso ser excluída do bando. Eu não sou aceita. Eu não estou correspondendo às expectativas do bando, tá? Então, eu registro, eu tenho um imprint no meu sistema nervoso que, quando eu falo, eu entro em estado de ameaça. Porque, para o meu sistema nervoso, ele entrou na condição de ser excluída, de ser castigada, de ser rotulada, de ser julgada, que é uma ameaça. Então, quando eu me expresso, o ambiente deixou de ser seguro, é aí que entra a teoria polivagal, e é aí que eu consegui unir tudo isso para desenvolver o método do Nexo, tá? Quer dizer, quando eu estou na mesa de jantar e vou expressar o meu pai ou minha mãe, os meus tios, os meus avós, meus irmãos, me inibem, eu
começo, e isso se repete com frequência, eu começo a registrar que quando eu me expresso, eu entro em estado de ameaça. Minhas funções executivas param de funcionar, o neocórtex desliga, eu vou para o límbico, vou para o reptiliano e trago uma memória transgeracional a respeito do assunto. É aqui que as coisas se unem, ok? Eu já vou entrar lá no transgeracional, tá? E então, o cliente chega aqui no consultório, ele tem PhD em Harvard, ele, quer dizer, ele tem conhecimento, ele é esforçado, ele estudou, ele se dedicou, ele pagou, ele fez, mas na reunião que ele tem que expressar a sua opinião, o seu conceito, ele não consegue, porque ele entra em estado de pânico. Um leve pânico, mas ele não fala. Ou ele fala para alguém no particular, porque no todo, o registro que ele tem da mesa de jantar volta, porque está lá impresso, virou imprint, então ele não se comunica. Ele é econômico na comunicação. Ele se expõe pouco. Ele foge da liderança. Ele foge da expressão. Ele foge da comunicação. Então, um comportamento do fugir de se comunicar tem a ver com uma ameaça do jantar com o sistema, com o bando, que imprimiu uma sensação de ameaça. Então, como é que eu posso... E cada um tem uma história. Então, isto não é padrão, não é para todo mundo. Cada um inibiu ou desinibiu dentro da sua cultura, dentro do que aconteceu na tua singularidade. Tá? Sim. Eu estou sendo clara? Sim, muito clara. Sim. Tá. Sim. Então, você tem que trabalhar isto. Onde entra o ponto de vista do transgeracional? Né? Então, para mim, quando você está diante de um conflito, bom, primeiro, a epigenética nos diz que um trauma fica no nosso DNA até 7 gerações. Isso é ciência, ok? Então, tem um artigo científico, eu sempre falo sobre isso, cito esse artigo porque é emblemático. Eu li como título de um artigo científico de uma revista americana científica, assim, de epigenética. Se os seus avós morreram de fome na guerra, você pode ter problema de bulimia ou de obesidade. Isso é epigenética, isso é ciência. Então, um trauma transgeracional está no nosso DNA. E quando que você faz download dele? Quando você vive os estressores ambientais na sua infância. Então, dentro do bando, a sensação de ameaça, os estressores ambientais, o que acontecia, né? Quer dizer, e a gente tem aqui, mais uma vírgula, os traumas de choque e os traumas de desenvolvimento. Então, trauma de choque é um acidente, é uma morte, é um assalto, é o urso na floresta que ele vai te pegar e você vai morrer. E o trauma de desenvolvimento é quando o urso está na sala de jantar todas as noites. É um pouquinho por dia. Não é um trauma, não é uma tragédia, mas é a repetição de uma ameaça. É a conta-gotas, né? É o conta-gotas de que eu não vou pertencer. E se eu não vou pertencer, eu não vou sobreviver. Então, o sistema nervoso, hoje em dia, Léo, para mim, quem manda na gente é o sistema nervoso, tá? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Para mim, a condição dos seus imprints, das ameaças que o teu sistema nervoso carrega, é que determina a nossa saúde. É menos a comida e mais os traumas. É menos a ginástica e mais os traumas. É menos... Eu sempre falo que quando você trabalha seu sistema nervoso, você vai menos para o hospital, você vai precisar de menos amparo, de cuidado, porque o sistema nervoso está regendo tudo isso aí que quando desregula, a gente precisa procurar o médico. Se seu intestino funciona bem, se você está dormindo bem, se você está se sentindo bem durante o dia, se sua imunidade está alta ou baixa, isso tudo tem a ver com o seu sistema nervoso. Aí vem a importância, né? A teoria polivagal, eu volto a ela sempre, porque quando você fica em segurança a maior parte do tempo, o seu sistema ele pode cuidar da sua sobrevivência, no sentido de
manter a sua homeostase, o equilíbrio do seu organismo. Se você está sob ameaça o tempo todo, o Glaucia bem falou, né? A gente fica... a ameaça faz com que a gente desligue esse sistema que nos ampara e a gente vai para a luta, para a fuga, para a dissociação, para a paralisia. Glaucia, deixa eu contar um exemplo de uma coisa que eu li na Super Interessante há um tempo atrás, não tinha muita profundidade, mas eu acho que é um bom exemplo de trauma transgeracional. Eles encontraram, também vindo de uma revista importante de estudo científico, começaram a identificar algumas crianças que nasciam de mulheres e essas crianças, o desenvolvimento delas ficava parecido com crianças que não tinham se nutrido bem durante a gravidez. Sim. E aí investigaram o DNA e fizeram todo o processo epigenético para identificar a origem disso, porque as mulheres que pariram essas crianças, elas não passaram por nenhuma falta alimentícia durante a gravidez, mas as crianças nasciam como se elas tivessem sido malnutridas durante o período intrauterino. E aí se descobriu que essas mulheres eram netas ou bisnetas ou trinetas de outras mulheres que de fato passaram fome. Então, o gene da fome, se a gente pode dizer isso, né, foi passado de uma geração para outra. Esse é só um exemplo para ilustrar como essa transgeracionalidade está presente. Né? E o nome do método que eu desenvolvi é Nexo Renascer Sistêmico. E o primeiro módulo é sobre a gestação. É na gestação que a maternidade, que os pais fazem download de como várias gerações lidou com a maternidade, e aí tem os abortos, as mortes, os abandonos, a violência, e a paternidade, como é que o patriarcado permitia a paternidade no pai, no avô, no bisavô, no tataravô, e é durante a gestação, através dos neuropeptídeos pela placenta, né, que o bebê recebe todas as informações. Então, nós somos muito complexos, são muitas forças, é incrível. Ok. Então, quando você está lá na mesa do jantar sendo ameaçada, né, você desliga o neocórtex, vai para o límbico reptiliano, aonde estão as nossas memórias, as estratégias de sobrevivência dos nossos ancestrais. Então, diante do conflito, isso não é científico, porque eu não sei se acontece assim, é a imagem que eu tenho, é como eu enxergo que isso aconteça, então eu não sei se isso é científico. Diante do conflito, eu tenho que buscar uma memória que faça eu sobreviver, porque o que importa não é se eu vou ficar traumatizado ou não, o que importa é que eu sobreviva. Depois eu vou ter que cuidar do meu trauma. Mas sem a vida, eu não tenho a chance de descongelar o trauma. Então, se eu vou ficar traumatizado ou não, isso fica em segundo plano. Eu primeiro tenho que sobreviver. Então, a minha neurocepção, né? A minha percepção, o meu sensorial, o meu GPS daquele campo da minha infância na sala de jantar, faz o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que sentir e o que eu tenho que fazer para eu sobreviver. Não me posicionar, não me colocar, não me desenvolver, mas sobreviver. E este repertório está no nosso límbico, no nosso reptiliano. Então, aí eu faço download de como os meus avós, diante da perseguição, diante das guerras, diante da fome, diante das traições, diante das exclusões, diante dos desequilíbrios, sobreviveram. Porque todos viveram as mesmas coisas, todos viveram a repressão. A humanidade, todos os impérios foram construídos por invasão. Eu te invado, te mato, pego o seu, levo embora, e quem ficou vivo vai virar escravo. Todos os impérios eles se desenvolveram desde que a humanidade existe. Os impérios na Grécia, no Egito, na Núbia, né? Então, desde o início dos tempos, todos os impérios funcionaram do mesmo jeito. E isso começou com a agricultura, porque antes ninguém tinha casa. Quando a agricultura começou, eu fiz um quadrado, plantei milho.
Plantei milho. A ideia da propriedade, né? A ideia da posse, isso é meu, isso não é seu. O vizinho Surge plantou aí. milho, o milho dele não deu certo. O meu deu certo. Ele vai morrer de fome. O que que ele faz? Ele precisa pegar o meu milho. Então, ele invade, mata, pega o milho e sobrevive. Então, a sobrevivência é sempre a nossa estratégia. Sempre a nossa Isso. estratégia. Então, como os nossos antepassados sobreviveram aos traumas transgeracionais, às guerras, às doenças, aos vírus, às mortes, às traições, à violência, os abusos de todas as ordens. Cada sistema arrumou uma forma de sobreviver. E não é uma forma de desenvolvimento emocional, espiritual, intelectual. Não. É de Como sobrevivência eu mesmo. sobrevivo. E é isso que está no meu límbico e no meu reptiliano. É uma estratégia de sobrevivência. Tá? Então, Uhum. quando eu estou na mesa de jantar, criança, estou lá e tenho que buscar um jeito de eu não ser excluído, porque eu não vou sobreviver, eu trago um repertório que está no meu DNA e faço o download. E isto é transgeracional. Aí, não adianta eu ficar analisando isso. Porque não, a origem disso não está na minha biografia. A origem disso está numa forma de sobrevivência que é um valor no meu sistema familiar. Foi o que Se transforma em valor, né? Em permitiu, uma crença, né? exatamente, foi o que permitiu o meu sistema sobreviver. Ah, Sobreviver. é desequilibrado. Aham. Não é ético. Aham. Não é iluminado, com certeza não é iluminado. A pessoa fica egoísta, egocêntrica, poderosa, vaidosa. Uhum, desequilibra, mas sobrevive. Então, Sim. eu tenho que ir. Quando eu faço uma constelação familiar, quer dizer, qual é a origem transgeracional de eu não conseguir me expor numa reunião, sendo que eu tenho toda a capacidade? Biograficamente, a ameaça da minha infância, que se eu trabalhar isso como um trauma, parcialmente isto é resolvido. Parcialmente. Uhum. Porque eu vou ter que, se isto ativo, se foi forte o suficiente para ativar um repertório transgeracional, aonde o meu avô, porque foi lá e falou com o coronel que ele não podia perseguir e ele morreu, e a minha avó ficou sozinha e teve que sustentar os filhos porque o meu avô falou demais e perdeu a vida, eu vou enfrentar a reunião e vou perder a vida? Não vou. Então eu tenho que conseguir abrir o campo transgeracional e encontrar o que eu chamo de justa razão. Então, este comportamento que veio ou do meu pai, a repressão do meu pai ou a repressão da minha mãe, que veio do meu pai ou da minha mãe, eu tenho que colocar atrás dele a justa razão dessa repressão, porque tem um sentido de sobrevivência. Tem um sentido de sobrevivência. E quando você põe a justa razão, mesmo sem saber o que aconteceu, porque isto é incrível, o que é É absolutamente. a inclusão da justa razão, sem nome, sem cara, sem cheiro, sem saber o que aconteceu, quando você dá o lugar da origem daquilo, Léo, gera autorregulação. Já era incrível, é. É É. incrível. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com Úrsula lá em Salvador, né? Aqui na Bahia, lá em Salvador. Não estou em Salvador hoje. É, foram 4 dias de curso com ela. Fiz um módulo de constelação com ela. Maravilhoso, me apaixonei pela condução dela e tudo. Agora, o exercício da justa razão foi impressionante. Eu não entendia naquele tempo direito o que é essa justa razão, né? Com a sua explicação e também depois eu fui entender. é, e aí eu me lembro de um pesquisador falando há pouco tempo, ele dizendo que quando você acessa essas estratégias de sobrevivência,
você está acessando a sabedoria mais requintada do seu corpo, a sua inteligência mais requintada, que foi a inteligência que permitiu que você sobrevivesse. Né? Que se tivesse faltando comida aqui na sua casa, você fosse cavar um buraco e buscar minhoca para comer, você pode olhar e dizer assim, que coisa horrorosa comer minhoca, mas isso é sabedoria inata que você faz nos momentos de maior perigo, e é isso que permitiu que uma geração sobrevivesse, que a gente chegasse até aqui. Então a justa razão é a inteligência superior, é a inteligência máxima. Quando a gente... E aí, né, eu sempre digo para os meus clientes assim, você está chegando aqui dizendo que você quer se livrar disso que está acontecendo na sua vida. Cuidado, porque isso que você está querendo se livrar é o que te trouxe até aqui, é o fundamento. Aí eu faço uma metáfora e diz assim, imagina se eu chegasse para você e dissesse assim, sabe, Léo, todo esse sal do meu sistema, joga ele fora, eu não quero tanto sal, tá muito salgada a minha vida. Aí tá bom, você joga embora todo o sal. E na hora que você for cozinhar, sua vida vai ficar insossa. Você precisa do sal. A diferença passa a ser, eu pego o sal e uso o sal na quantidade que eu desejo, na hora que eu desejo, como eu desejo, na minha receita. Eu pego essa potência e elejo a hora que eu quero utilizá-la. Né? Esse é o pensamento, essa é a guia de raciocínio aqui. Bom, eu vou aqui pegar um minutinho, já volto para o raciocínio. Saber que você fez um curso com a Úrsula, que ela usou o recurso da justa razão que eu desenvolvi, para mim é o máximo do máximo do máximo, porque ela é minha mestra, ela é minha mestra. Foi ela que me fez escrever o livro sobre a justa razão, que é o meu livro. Olha, veja bem. Ela que me levou para Copenhague. Eu apresentei num congresso de constelação o conceito da justa razão, com todos os meus professores lá. Eu fiquei, foi uma coisa, mas assim, uma delícia, tá? Escutar isso que você fez a justa razão com a Úrsula em Salvador. Para mim é o máximo do máximo do máximo. Então, o máximo. Deixa eu aproveitar esse momento de falar de livros aqui para dar um recadinho para quem está nos assistindo. Eu acabei de lançar um e-book, você já conhece o e-book, chama-se Desvendando os Segredos do Trauma, um e-book completamente gratuito. Então, quem ainda não baixou, quem está conhecendo aqui a nossa página, né, através de Gláucia, vai lá depois no link da bio e baixa, é gratuito. E vai dar para você um panorama muitíssimo interessante sobre o trauma, sobre os efeitos na nossa vida, sobre tratamento, sobre cura, sobre os sintomas, como as emoções são ativadas por causa do trauma. A gente vai falar um pouquinho também de teoria polivagal lá, já está lá. Então baixa o livro que eu tenho certeza que vai dar uma fechada aqui com esse bate-papo que a gente está tendo hoje. Eu imprimi o e-book, mandei encadernar. Estou lá estudando, bem legal. Vale a pena, gente. Busca porque é muito bom. Então, e aí a pessoa chega no consultório, ele precisa expor e não consegue se expor, porque na hora ele tem um pânico. Ele desliga o neocórtex, ele entra em estado de ameaça. Isso iniciou na mesa de jantar na infância dele, com o pai ou com a mãe. Por quê? O pai e a mãe também carregam o trauma do avô que morreu. Então, o seu pai, quando vê você expressando, ele também tem no DNA dele, ele também tem no límbico, no reptiliano dele, que o pai dele morreu porque falou. Então, ele te inibe, não é porque ele não gosta de você, ele te inibe porque ele está tentando te proteger, que você morra do mesmo jeito que o pai dele morreu. De uma forma ignorante, de uma forma ignorante no sentido do desenvolvimento, né? E do nosso momento atual. Quer dizer, naquela época, não sei se naquela época a Rússia está aí, está fazendo a mesma coisa, né? Então, o pai dele morreu porque falou. Como é que ele protege o filho dele? Inibindo o filho dele de falar. Então, esse outro olhar sobre a incapacidade que o pai ou que a mãe carregam sobre o nosso desenvolvimento, para mim, é extremamente significativo. E aqui tem um outro ponto que eu acho muito importante, que é, então, muita gente fala que constelação familiar é perdoar. Não, meus amores, eu não acho que isso é perdão. É a inclusão do trauma do seu pai
que é através da justa razão, que o pai dele morreu porque falou, tá? É que vai descongelar no sistema que a única forma de sobreviver é não falar. Ok? É Perfeito. com a inclusão. Lógico que aqui tem uma técnica, eu uso as frases de autorregulação, eu uso recursos, na minha constelação tem recursos, na minha constelação tem responsável, tem várias formas, várias ferramentas que eu desenvolvi para ajudar o cliente a descongelar o trauma transgeracional. E a principal frase que eu tenho usado ultimamente, Léo, é assim: eu sei o que vocês sentem, eu sinto igual. Uhum. Eu carrego, Uhum. e assim eu faço parte, e assim eu pertenço. Eu carrego um medo de morrer quando eu tenho que falar na reunião. E eu aprendi isso com meu pai, porque o meu pai me inibiu, mas ele também tem o medo de morrer quando ele fala. Ou a minha mãe. Sim. Por quê? Porque ele perdeu o pai dele, porque o pai dele falou. Então, isto não é perdoar, é incluir. A É inclusão integrar, né? do trauma transgeracional libera no campo. E você enxerga o Uhum. seu pai de um jeito totalmente diferente. E o que a gente conquista quando você descongela um trauma transgeracional, Léo? A a liberdade de poder falar e a sabedoria de ficar quieto. Isso, verdade. A gente está falando aqui, você deve conhecer também, com certeza, Daniel Siegel, né? Daniel Siegel é um pesquisador americano, pediatra, neuropediatra, e ele, pediatra, psiquiatra de crianças, né? Ele é especialista, o cara é fantástico. Quem não conhece, tem livros dele traduzidos no português, ele é muito bom. E ele fala muito em integração, né? A palavra dele é integrar, integrar, integrar. Então, assim, na linguagem do cérebro, quando você se depara com um trauma transgeracional, como no exemplo que Glaucia deu, e você consegue dizer, por exemplo, eu sinto o que vocês sentem, agora eu entendo de onde vem, às vezes não é possível entender, né? Porque a justa razão não é algo que a gente tem que entender, mas sentir. Mas em em alguma camada do meu corpo, em alguma camada do meu sistema nervoso, está claro para mim o que é que acontece, o que é que nos conecta, de onde vem esse sentimento de não conseguir me expressar. Isso. E o que é que isso faz? Isso reativa o neocórtex, a parte nossa que narra, que simboliza, que traz uma história. Porque assim, né, a gente sabe que se você teve um dia difícil, ligar para uma pessoa e contar sobre o dia difícil, se essa pessoa for dar suporte a você, não uma pessoa que vai te criticar ou te julgar, mas uma pessoa que apenas te ouça e ouça o seu desabafo, contar uma história nos devolve uma certa autorregulação. Sim. E às vezes até contando a história, a gente consegue entender os nossos sentimentos. Então, num processo mais amplo, como esse que Glaucio está descrevendo aqui, a gente, de alguma forma, conta uma história diferente, ressignifica, Isso. narra novamente a história, porque se antes você era o medrosão, que não abria a boca porque tinha medo do seu chefe, você agora passa a ser o cara que, por lealdade aos seus ancestrais, e agora tendo né, o conhecimento de onde vem isso, você deixa de ser o medroso, mas deixa o cara que passa a ser o cara que sobreviveu até aqui e que pode usar essa potência de uma outra maneira, né, encaminhar isso de um outro jeito. Eliana Neto, nossa mestra, ela chama isso de crescimento pós-traumático. Né? É o dom que surge da dor. Né? Exatamente. É incrível. E é com isso, quer dizer, o último módulo que eu dei agora do Nexo Renascer Sistêmico foi sobre abuso sexual. E da onde isso sistemicamente vem, as consequências. E eu dei três estruturas de diferenciação para tratar o trauma transgeracional, do abuso que a pessoa viveu e da onde isso vem. E a última parte foi a integração. O que é meu que ficou lá? Né? Então, o que eu tenho que buscar de volta? Que pedaço meu ficou diferenciado? E eu também fiz uma outro pedaço sobre isso, é um assunto muito profundo. Outro pedaço sobre isso que foi eu tenho que integrar o meu feminino depois de descongelar o trauma transgeracional, de resgatar o que eu perdi naquela situação biográfica e a integração, quer dizer, exatamente isso.
Então, a minha constelação, Léo, tem 5 estágios. Eu faço em pedaços, eu não faço só o transgeracional. Eu faço primeiro, eu ativo no cliente da onde vem aquilo, do biográfico dele. Depois a gente identifica se é de pai ou se é de mãe. Aí eu trabalho a inclusão da justa razão com recursos. Isso faz toda a diferença. As frases de autorregulação fazem toda a diferença. Aí eu trago o sintoma de novo, faço uma integração com o sintoma, incluo a criança, a biografia da criança, e desenvolvi toda uma constelação biográfica de acolhimento do que a criança viveu, que fez tudo aquilo ser ativado, que está lá no DNA dela, está lá no reptiliano, no límbico, que ela fez download. Então, tem toda uma estrutura, porque quando você mexe numa estrutura dessa, muitas pessoas podem retraumatizar, podem ficar em pânico depois. Por quê? Bom, se eu não vou ser mais o meu avô, eu vou ser quem, então? Então, tem todo um caminho que o Nexo Renascimento Sistêmico desenvolveu para dar suporte, para acolher, principalmente a criança, e os aspectos psicológicos daquele comportamento, daquele trauma, tá? E por último... por último. E por último, eu incluí a nossa essência, a sua individualidade. Então, eu acabo uma constelação com a inclusão da individualidade atrás da gente. Isso dá um novo senso de orientação. Lindo, então, a pessoa sai da constelação completamente diferente. Então, eu tenho uma pergunta mais aqui, uma hora aqui falando nisso tudo. Eu adoro falar disso, mas... Eu quero saber o que é que as pessoas estão dizendo aqui um pouquinho, para a gente até dar continuidade, aprofundar no que eles precisarem. Eles falam, Luciana Dal pergunta, como você une a constelação com a experiência somática e a teoria polivagal? Uau, essa pergunta dá uma live, hein? Eu não vou conseguir falar isso em 5 minutos, mas assim, em vez da pessoa me contar a história do sistema familiar dela, eu ponho uma âncora na frente dela, do sintoma, e isso ativa corporalmente, sensorialmente, tudo que aquilo representa para ela. E o sensorial, eu parto do sensorial, eu não parto do verbo, eu não parto da história, nem do mental. Então, eu tiro a pessoa da mente, ativo sensorialmente o repertório que está impresso no sistema nervoso, nas vísceras, nas fáscias musculares e nos órgãos. Porque está nas vísceras, está no sistema nervoso. Então, eu desenvolvi uma técnica, que são as perguntas sistêmicas, para ativar. E é a partir dessa ativação que eu abro o campo da constelação. É muito diferente do que a pessoa contar uma história, que não sei o quê. Não. Sim. A gente vai fazer uma live na segunda-feira, Glaucia, convidando as pessoas aqui que ainda não estão sabendo e que ainda não estão seguindo a gente, ou nos seguindo nos stories, por favor, sigam, que vocês vão ter mais detalhes. E o tema da live vai ser como as memórias traumáticas afetam a nossa vida. Porque a gente costuma ter uma ideia de memória que é da memória que a gente chama, né, explícita. Eu lembro que eu fui a tal festa, eu lembro da minha infância, mas quando Glaucia fala aqui da memória que está armazenada no nosso corpo, ou seja, nas nossas vísceras, nas fáscias musculares, nos órgãos do corpo, a gente está falando de uma memória completamente diferente. É uma memória que afeta a nossa vida, ouçam o que eu estou te dizendo, e a gente não tem consciência dela. É essa memória do cara que não consegue falar na frente do chefe, ele sente um engasgo, ele sente que algo prende ele, veja, é visceral, ele tem uma dor de barriga na hora, né? Ou ele adoece na véspera de uma apresentação. Isso é o corpo através da memória dele, que é uma memória implícita, é uma memória. O que é que acontece com as memórias implícitas? Isso é super interessante da gente compreender. Na live eu vou explicar isso mais a fundo. Muito do que Glaucia está falando aí, desse início em que ela ativa o sensorial. Por que a gente precisa ativar o sensorial? Porque muitas das nossas experiências aconteceram em fases pré-verbais. Eu não tinha um neocórtex, eu não tinha um cérebro consciente, racional, esse que eu estou usando aqui para contar a vocês essa história, quando eu era um bebê, quando eu estava na barriga da minha mãe. Então,
é, essas memórias elas ficam armazenadas aqui, ó, no meu tronco, no tronco encefálico, no cérebro reptiliano, e a gente não consegue acessar essas memórias se não for através de métodos como o Nexo, a experiência somática, você parar, você sentir seu corpo, perceber como é que isso se desenrola, para aí depois você contar a história. Quando a gente fala em sistema nervoso, a sensação vem antes da história. Né? É a sensação que cria a E, história. Léo, Né? mesmo que eu tenha a memória do que aconteceu, eu não tenho a noção do que ficou registrado. Do Mesmo efeito, que eu tenha exatamente. 5, 6, Isso, 7 anos, eu sei o que aconteceu, mas eu não sei o que eu imprimi, o que eu perfeito, registrei. E perfeito, não é perfeito. contando, e não é na mente que você vai ativar isso. Então, eu Isso, desenvolvi não esse é. Não é. caminho e a constelação vai para um lugar muito mais potente, é muito mais objetiva, é mais certeira de acordo com o sintoma que o cliente traz. Porque nós temos Perfeito, muitos perfeito. vínculos sistêmicos. Quando você abre o campo, você vai para muitos nós. E não necessariamente você está constelando o nó que você levou do teu sintoma assim, comportamental. Então você resolve, você Sim, constela, sim. você libera um nó sistêmico, mas não necessariamente você vai resolver o seu sintoma. É, porque tem as camadas, né? É das Isso, couraças lá isso, que o Raj falou. exatamente. Exatamente. E, olha, ainda digo uma coisa, para os meus clientes eu digo assim, o que vai acontecer aqui, se a gente está cuidando da sua segurança, a gente está cuidando de você se sentir seguro, de você estar no vínculo seguro, então o que vai aparecer é o que você dá conta de cuidar agora. E é uma camada que vai se sobrepondo a outra, e você vai ter uma hora que esse nó, se você continuar seu trabalho, uma hora você vai no vórtice do trauma, né? Que é onde tudo originou lá. Por E isso, é por isso que por isso isso requer que eu, paciência, eu, tempo, eu ritmo. ofereço, Léo, um método de 9 a 18 encontros sistêmicos, de Sim, pensamento sistêmico. sim, sim. De 9 a 18 encontros, para ter o tempo da pessoa desenvolver resiliência e a gente ir descongelando o trauma transgeracional, Perfeito. gestacional e Exatamente. biográfico em camadas. Tá? Então, é É. tudo isso. Aí eu digo para os consteladores, nossos colegas consteladores, pessoas que estão começando agora, é importante, e eu falo isso, Glaucia, pela minha própria experiência, né? A minha história foi de tentar fazer um link entre, porque a minha grande pergunta quando eu me tornei constelador é como é que eu posso tornar esse instrumento fantástico que vai direto no problema, se você deixar, você vai direto nesse vórtice aí, porque o campo, ele não está preocupado se o cliente vai se sentir seguro. O campo em si, ele não está preocupado com isso. Perfeito. Quem tem que estar preocupado com isso somos nós que manipulamos esse campo. Então, a minha grande pergunta era como é que eu posso tornar isso mais seguro? Como é que eu posso não traumatizar os meus clientes novamente? Porque isso é um risco em Também. qualquer tipo de trabalho. Você pode às vezes, retraumatizar um aluno seu contando uma história. Eu era professor, fui professor de inglês durante muito tempo, gostava de fazer relaxamento com os alunos. Teve um dia que eu fiz que o aluno saiu correndo, chorando da sala. Então, não é algo que acontece só com consteladores, não. Acontece na vida. Você pode, num ponto de ônibus, falar uma coisa para a pessoa e desorganizar essa pessoa toda. Mas, já que somos terapeutas, que a gente está entretido nesse movimento, é preciso que a gente aprenda sobre segurança. O que é que a gente precisa fazer para trazer mais segurança para os nossos atendimentos. E conhecer o trauma, baixar o nosso e-book lá, ler os livros de Glaucia, seguir a gente nas redes, vai ajudando você a ganhar esses recursos para que o seu atendimento fique ali ó, redondinho e seu cliente saia com certeza melhor do que entrou. Né? É um movimento muito delicado e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Exatamente pela potência que as constelações têm. O tamanho da potência da constelação exige, em uma proporção direta, também um cuidado e um conhecimento maior, E né? por Do que é isso, segurança e e como por gerar isso isso. eu me dediquei Articulação, tanto exatamente. a ter várias ferramentas, quer dizer, são 5 Perfeito. estruturas. Por isso eu me dediquei tanto. Como é que eu tiro a criança do meu cliente desse estado de pânico diante dessa situação? E aí eu fui me dedicando neste sentido, isso é o nexo, né? Para Perfeito, perfeito. exatamente aumentar a chance dele não retraumatizar, dele descongelar, dele sair com um novo senso de orientação e com
O sintoma dele, 10, 20, 30% menor. Muitas vezes é 50, 70, 100%. Mas, na maioria das vezes, para mim, se o sintoma dele diminuiu 20, 30, 40%, é um milagre. Que em uma Aí já é sessão maravilhoso. você Sim, diminui uma sim. estrutura psicológica 10, 20, 30%. Mas precisa ter Exato, muitos cuidados, muitos, e por isso eu fui desenvolvendo tudo isso. Então, realmente. perfeito, perfeito. E eu acho que é um grande diferencial do Conexão Sistêmica, né? Eu fiz cursos em outros lugares, mas ficava olhando para vocês de longe e quando eu conheci, li aquele livro de Úrsula, me perdoe se o nome não está certo, Trauma, eu não me lembro mais o título, mas que trata de trauma, constelação, o título Trauma, Cura, qual é o nome, Glaucio? Não sei se você vai... Presença, Trauma, Cura, trauma e Trauma... é do Thomas Bryson, do marido dela. Ah, certo. Maravilhoso aquele livro. Aquilo ali, poxa, isso Presença, é, trauma é e diferenciado. Né? mais um nome. Isso. Deixa eu ver aqui, eu acho que as pessoas estão perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravado, com certeza. Ruete Mana Cristina, sua aluna, elogiando aqui o Nex. Tinha uma perguntinha, eu acho, lá no início. Vocês Exatamente. colocaram as Ana perguntas na caixa de Huitman. perguntas, é mais fácil. Ela está aqui, Hã? né? Ana Huitman é aluna do Nexo Renascer Sistema. Ah, certo. É porque às vezes o nick aqui no Instagram fica complicado da gente ler. O pessoal adorando aqui as conexões que a gente está fazendo, agradecendo pelo, pela qualidade da live. Obrigado, gente. Acho que é o nosso trabalho, eu sigo como missão, sabe, Gláucia? Eu reescrevi o meu propósito recentemente. Antes, meu propósito era semear as leis, as ordens do amor de Bert Hellinger. Isso continua sendo super importante, mas eu acho que ainda tem algo que precisa vir antes disso, ou junto com isso, de uma forma mais focada, que hoje o meu propósito é fomentar, construir, ajudar a construir uma sociedade formada sobre o trauma. Porque tudo isso que a gente está falando aqui é trauma, né? A palavra que resume, e ao mesmo tempo é uma palavra pouco usada, a gente nomeia o trauma muito pouco, né? A gente coloca muito pouco nome no que é. Eu falo isso para as pessoas, eu estava vendo outro. A gente assiste a televisão com essa visão, né? Você diz assim, o bebê de 3 anos de idade no incêndio no prédio foi jogado de lá de cima e as pessoas ampararam embaixo e o bebê está bem. O que é estar bem aqui, né? Ou seja, ele não teve nenhum tipo de ferimento. Graças a Deus que ele está bem. Mas ele não está Mas a bem porque ele vida acabou de dele viver uma nunca mais experiência, será a mesma. Não, nunca não mais tem será a essa mesma. chance. Exato. E isso a gente está assistindo esse tipo de reportagem nos jornais mais bem informados, a gente diz assim, de referência. Né? Ou seja, a nossa sociedade não tem noção do que é trauma emocional. Então a criança não está bem, gente. Ela está bem fisicamente, o corpo dela não tem nada quebrado, ela não se feriu ou teve poucas escoriações, mas o emocional dela precisa ser visto, precisa ser cuidado. Essa criança não pode ser tratada do mesmo jeito mais, Sim. né? Léo, em 2000 e isso tudo, esse todo meu raciocínio do Nexo começou quando eu, em 2010, eu li um PowerPoint de Franz Ruppert, que é um psiquiatra constelador alemão, e ele falava assim, todo filho ama os pais amam os filhos na medida dos seus traumas. Isso. Falei, como assim? Então a minha mãe não me ama? Não, a minha mãe perdeu a capacidade do sentir pela história traumática que ela carrega, e foi aí que eu desenvolvi a justa razão, escrevi meu livro e tudo mais, Perfeito. tá? Por quê? Porque eu coloquei a justa razão da incapacidade dela de criar vínculo, naquela época eu não tinha essa noção, mas esta frase de Franz Ruppert que me guiou, todo filho ama os pais amam os filhos na medida dos seus traumas. Os traumas bloqueiam o sentir, bloqueiam o neocórtex, bloqueiam as funções executivas. A pessoa para de raciocinar, ela só reage. Então, o seu pai, a sua mãe, se cuidou de você fisicamente. Vínculo emocional, não necessariamente. Vínculo Não de necessariamente. suporte, apoio, amparo, não necessariamente. Ele te deu comida, te deu roupa, levou no médico, levou na escola, pagou colégio. Isso ele fez.
Mas amparar emocionalmente, ajudar a sua confiança, ajudar a sua autoestima, ele tem que ter recebido isso para conseguir passar isso para frente. Né? Então, e se ele não recebeu, ele não te deu e você não teve. E não é porque você não merece, é porque ele é E, incapaz de fazer algo que ele não teve, que ele não recebeu pelos traumas transgeracionais que eles herdam. Né? Eu acho que isto é o mais importante a gente conseguir entender. Quer dizer, o que é uma constelação familiar? É da a origem da incapacidade do meu pai e da minha mãe conseguirem dar apoio, suporte, amparo e se vincular, né? isso. É. Ok? Em essência, é a busca que a gente está buscando o tempo todo é uma vinculação segura, né? Que significa que eu sou visto como eu sou, que eu sou aceito com a minha própria, como eu sou mesmo, né? Isso que dá segurança, né? Eu ensino para professores a educação com atenção ao trauma, e a gente sabe que o mais importante, se você for no frigir dos ovos, o grande resumão é: se vincule de forma segura com seus alunos, que eles aprendem. Se você fizer isso, por mais traumatizado que ele esteja, você está fazendo a maior coisa que você pode fazer como um ser humano, não só como professor, como terapeuta, como amigo, é oferecer um vínculo seguro. Hoje, quando rola essas perguntas na live, assim, minha mãe está assim assado, meu filho está assim assado, eu nem respondo com muito detalhe. Você não é terapeuta, não precisa saber de muito detalhe, você não vai ser o terapeuta de sua mãe. Enquanto isso, ofereça a ela um lugar em que ela possa ser quem ela é, sem julgamento, sem nenhum tipo de restrição, e ame essa pessoa como ela é. Porque a gente chama isso de experiências desconfirmantes. São experiências que desconfirmam esse núcleo de dor que a gente teve. Se eu não me sentir amado pelos meus pais, eu posso reparentalizar, né, o nome técnico que eles dão até, né? Eu posso ter uma Eu posso, experiência com um professor eu que posso, me ama e eu me sinto amado, né? eu posso incluir no seu exercício o aspecto sistêmico? Você me Sim, permite claro, incluir nesse claro, por exercício que favor. você trouxe? Então, se eu tenho uma dor, uma revolta, uma insuficiência, porque eu não fui amado, é muito difícil eu conseguir amar. Quem me julga, quem tira o meu valor, quem me prejudica, quem não me vê, quem não me inclui. Então, se você colocar do lado da sua mãe e do seu pai essa incapacidade de te ver, a incapacidade de maternidade, a incapacidade de paternidade, a incapacidade de se vincular com você, você já está separando duas coisas: sua mãe e seu pai e a incapacidade dele. E atrás dessa incapacidade, inclua uma âncora que representa a justa razão pelo qual ele Olha aí. é incapaz de te ver. Fenomenologicamente, a inclusão, quando você vai além, você tá pondo a primeira geração, seus avós. Depois você pode pôr uma segunda, seus bisavós. A segunda, a justa razão da justa razão. Se precisar, você põe uma terceira. Isso vai mudando o campo. A insuficiência vai saindo de você e vai indo para a origem. Quer dizer, a minha mãe e meu pai não receberam aquilo. Os meus avós também não. E não receberam porque foi a Primeira Guerra Mundial. E todo mundo morreu e perdeu tudo. E teve a febre espanhola, e teve fome, e teve nazismo, teve milhões de coisas aconteceram. Então, eles não tiveram nada daquilo, não ensinaram para os meus avós. E os meus pais não aprenderam. Portanto, ela não tem como me dar alguma coisa. Quando você vai colocando as justas razões transgeracionais, aquilo vai surgindo de Aham. você. Aí você olha para lá e diz: eu vejo vocês. Vocês fazem parte da minha história. Vocês são um de nós. Vocês pertencem a nós. Vocês fazem parte de nós. E um pedaço de mim veio de vocês. Então, você Sim, sim. incluir a justa razão transgeracional da incapacidade do seu pai e da sua mãe
é uma constelação familiar que você pode fazer sozinho, lógico, que precisa de Exatamente. técnicas aqui, mas isto é fenomenológico. A inclusão é fenomenológica. E transforma e sai de você a incapacidade de ser amado. Volta, a Sim. incapacidade de ser amado sai de você e volta para o lugar de origem. Porque lá Aham. não foi possível, hoje é. Então, é isto que vai acontecendo quando você vai se trabalhando sistemicamente e vai dando a origem das incapacidades dos seus pais que te afetam até hoje e te geram comportamentos. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Gláucia, muito obrigado. A gente já passou de mais de uma hora aqui. Se a Ok. gente deixar nessa conversa, vai, vai, vai. Aí o povo aqui tá firme, né? A galera assistindo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, em especial, obviamente, a presença de Gláucia, a presença das pessoas que conhecem Gláucia e não me conheciam, que estão aqui agora do Instituto Alegria. Convidar vocês para nos seguir, nos acompanhar nos stories. A gente faz lives todas as segundas, às 20h20, tem uma live com um tema novo. Já falei que o tema dessa segunda agora é memória. Todas as lives que aconteceram antes estão armazenadas aqui, então vocês podem ir lá no timeline, voltar um pouquinho, assistir, conhecer o nosso trabalho, né? A gente tem feito essas conexões entre trauma e os desafios emocionais da vida. Então a gente tem falado de ansiedade, de angústia, de autoestima, de relacionamento amoroso, de temas como esse, esses que estão realmente presentes na nossa vida, nos motivando a buscar soluções, né? São as nossas grandes dores emocionais e a gente tem falado muito sobre isso. Então, todo mundo é muito bem-vindo. Fico muito feliz de poder ter tido essa conversa com você, Glaucia. Eu que estou aqui eu falei hoje nos stories, né? Olhando a sua história, meu Deus, eu apenas comecei, né? Então é com muita honra, realmente, com todo respeito, eu te tomo como minha colega e como minha professora também, que nós Oh, estamos aqui fazendo trocas. Isso é muito significativo, né? maravilhoso. Muito obrigado pela sua humildade, pela sua escuta, pela sua abertura. Fico muito feliz aqui, as pessoas amaram. E a live vai ficar gravada para você que assistiu e acha que precisa recomendar para uma pessoa, vai lá, marca e o seu amigo vai assistir. Tá bom? Ok? Obrigado por Eu tudo. tenho, Obrigado, eu Glaucio. Se você quiser tenho dizer as suas palavras. Eu tenho meu canal no Glaucia Paiva Terapias, no YouTube, no Instagram, lá eu tenho vários vídeos, eu falo de formas diferentes, o mesmo raciocínio. Quem quiser também entra lá, segue a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Glaucia Paiva Terapias. Foi um prazer, que delícia! Vamos lá! Obrigado, minha querida. Ah, sim, sexta-feira que vem a gente vai ter uma outra live aqui com a convidada Suzana Richter, que você conhece, Glaucia, nossa colega lá do Psicotrauma. E a Sim, gente vai, o tema da live de sexta vai ser diálogos entre constelações e trauma, né? Diálogos sobre constelações e trauma. Ou certo. seja, vamos continuar falando dos mesmos temas aí sobre diversos pontos de vista. Obrigado, baixem o e-book e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Glaucio. Um Tchau. abraço.